Hoje a gente vai continuar o estudo da competência 3, falando um pouco sobre geometria plana. E vamos estudar hoje a parte de círculo e circunferência. Não se esquece aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os colegas e se inscrever no canal Diva da Matemática. Então vamos lá. Primeiro, eu quero diferenciar aqui com vocês círculo e circunferência, certo? Quando a gente fala de circunferência, a gente está falando de um lugar geométrico, né? Que são o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes, ou seja, a mesma distância, de um ponto fixo chamado centro. Então, se aqui eu tenho o centro da circunferência, todos esses pontos, ó, são equidistantes do centro, certo? E essa linha, que seria a borda de preto, é a circunferência. Quando eu tô falando de círculo, círculo é a superfície plana limitada por uma circunferência, ou a reunião de uma circunferência em seu interior. Então, gente, a parte que está de cinza, o preenchimento, que é o círculo. Então, vamos entender direitinho de uma maneira bem simples. Circunferência é como se fosse a borda e círculo a parte interna. E aqui vamos entender um pouquinho sobre os elementos principais, né, do círculo e da circunferência. O ponto O, ele é o centro da circunferência, certo? Esse segmento AO, ou seja, qualquer segmento que parte do centro e vai até a extremidade, até a borda, é o raio da circunferência. O segmento AC, ele é o diâmetro. Segmento AC seria o todo. Ele é o diâmetro. Lembrando, né, que o diâmetro, ele é 2 vezes a medida do raio, certo? Essa linha aqui, DE, ela é o que a gente chama de corda, certo? Essa linha aqui, né, é o que a gente chama de corda. Porque a corda, ela não é nem raio, nem diâmetro. Ela é um segmento secante à circunferência, né, que passa cortando a circunferência, mas que não passa pelo centro, certo? O perímetro, quando eu falo em perímetro, eu estou falando em comprimento da circunferência. Porque, veja bem, circunferência é a borda. Então, a borda, ela tem perímetro. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Quando eu falo de área, eu não posso dizer área da circunferência, mas sim a área do círculo. Porque o círculo é a parte interna. Então, a área do círculo é calculada por π vezes raio ao quadrado. Algumas curiosidades sobre circunferência e círculo, né? Primeiro, quando a gente está falando do estudo analítico, lá na geometria analítica, né, sobre a circunferência, os elementos que mais importam para a resolução de problemas são raio, diâmetro e o centro. Segundo ponto aqui, ó, é que a circunferência, ela possui algumas características que não são comuns em outras figuras, como o fato dela ser a única figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto e não modifica sua posição aparente. Também ela é a única figura que é simétrica em relação a um número infinito de eixos de simetria. E a circunferência, ela é importante em praticamente todas as áreas, né, do conhecimento. Engenharias, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes. E também ela é muito usada na indústria e bastante utilizada nas residências de pessoas. Basicamente, todo lugar que você olha, você vê alguma coisa que tem um formato de circunferência. E por fim, vamos passar aqui para as relações métricas, né? As relações métricas na circunferência, né, elas envolvem alguns segmentos internos, secantes, tangentes, e aí, a partir dessas relações, a gente pode obter algumas medidas, né, em algumas situações problema. São 3 principais relações e eu vou mostrar aqui para vocês de uma por uma. A primeira relação métrica é o cruzamento entre duas cordas.
O cruzamento de duas cordas na circunferência, ele vai gerar segmentos proporcionais. E a multiplicação entre as medidas das duas partes de uma corda vai ser igual à multiplicação das medidas das duas partes da outra corda. Aqui, ó, na nossa figura, a gente pode ver aqui que o segmento AP multiplicado pelo segmento PC é igual ao segmento BP multiplicado pelo segmento PD. Então, você vai observar isso, né? Para resolver problemas com circunferência quando você tiver o cruzamento de duas cordas. Vamos para o exemplo. Eu tenho aqui uma circunferência e tenho duas cordas, né, com essas medidas, certo? Eu tenho essa parte aqui que mede x, essa outra mede 6. Eu tenho essa parte que mede 24 e essa outra mede 8. Pelo teorema do cruzamento das cordas, o que eu vou ter? Que x vezes 6 é igual a 24 vezes 8. Então, a gente tem que 6x é igual a 24 vezes 8, 192. X igual a 192 sobre 6, que dá exatamente igual a 32. Simples assim. Já o segundo teorema, ele fala de dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto. Em qualquer circunferência, quando traçamos dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto, a multiplicação da medida de um deles pela medida da sua parte externa é igual à multiplicação da medida do outro segmento pela medida da sua parte externa. Ou seja, se você observar o segmento todo, RP, multiplicado pela parte externa, RQ, é igual ao outro segmento todo, RT, multiplicado pela outra parte externa, RS. Então, de uma maneira simples, vamos exemplificar aqui, certo? O exemplo, né? O exemplo 2, ele mostra aqui duas retas secantes, né? E aqui as suas medidas. Como que eu vou fazer? Eu sei que a parte externa é multiplicada pelo todo. Então, a parte externa é x multiplicado pelo todo. O todo aqui é 42 mais x. E eu sei que isso é igual na outra circunferência, né? A parte externa é 10 multiplicada pelo todo. O todo é 30 mais 10. E agora é só a gente resolver essa equação. X vezes 42, 42x. X vezes x é x ao quadrado. Aqui, 30 mais 10, a gente tem 40. 10 vezes 40, 400. Nós temos uma equação do segundo grau nesse caso. X ao quadrado mais 42x menos 400 igual a zero. Resolvendo aqui pela fórmula de Bhaskara, eu vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O valor do b dessa equação é 42 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale menos 400. 42 ao quadrado é 1.764. Esse menos por esse menos aqui do 400 fica mais. 4 vezes 400, 1.600. Fazendo essa soma, o valor que dá é 3.364. Então, nosso x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. X igual menos o valor de b é 42, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz de 3.364 é igual a 58, dividido por 2 vezes a. Como a vale 1, 2 vezes 1, 2. X', eu vou usar o sinal de mais, menos 42 mais 58, dividido por 2. Menos 42 mais 58 dá 16, dividido por 2, 8. X, duas linhas, usa o sinal de menos. Menos 42 menos 58,
Isso dá menos 100. Dividido por 2 vai dar menos 50. No caso, esse menos 50 não satisfaz a nossa questão, porque quando a gente está trabalhando com geometria, a gente sempre considera as medidas positivas. Então, significa que o nosso segmento X aqui, ele vai valer 8. E, por fim, a terceira relação métrica, né? É o segmento secante e segmento tangente partindo de um mesmo ponto. Aqui eu tenho uma tangente, observe aqui que esse PQ, ele é uma tangente, né? Porque ele só toca a circunferência em um ponto. Enquanto que esse segmento PS, ele é um segmento secante, porque ele corta a circunferência. Então, nesse caso, o que acontece, né? O quadrado da medida do segmento tangente é igual ao produto da multiplicação da medida do segmento secante pela medida da sua parte externa. Ou seja, o que nós vamos ter? Que o PQ elevado ao quadrado é igual ao PS, que é o segmento todo, vezes a sua parte externa, que é PR. Passando para o exemplo, né? O que nós temos aqui? Temos aqui uma circunferência, né? Essa medida x, que é o que a gente quer descobrir, tem uma medida externa 6 e tem uma medidazinha interna 18. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o segmento tangente elevado ao quadrado é igual ao produto da parte externa, que é 6, vezes a secante completa, que é 6 mais 18. Então, x ao quadrado é 6 vezes 6 mais 18, 24. X ao quadrado igual 6 vezes 24, 144. X igual raiz de 144. X igual a 12. Então, essas são as 3 relações métricas na circunferência. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido o vídeo, gostado aí. E para mais vídeos como esse, se inscrevam no canal Diva da Matemática, deixa aí o seu like no vídeo, compartilha com os colegas. Um abraço e até o próximo vídeo.